Saiu uma entrevista com o pessoal do Paraná Pesquisa, acho que na Veja, em que ele comentava o seguinte, que aqui no Brasil já ficou consolidado a ideia de que as pessoas vão votar apenas por pautas ligadas à identidade. Por exemplo, o cara vota no Bolsonaro não por entregas do Bolsonaro, mas porque ele vocaliza uma série de coisas e ele se identifica com o eleitor e o eleitor se identifica com ele, mesma coisa com o Lula, por exemplo. E aí fica muito difícil derreter essas pessoas ou tratar a política e eleições como entrega, ou aquele negócio daquele cara do Bill Clinton do economia estúpido. Tipo, hoje não é economia estúpido, é bem menos economia estúpido do que se imaginava. E o que eu ia dizer sobre isso, por exemplo, as pessoas, elas apoiam fulano ou beltrano baseado, antes mesmo da entrega, mas baseado só no cara fazer o barulho, ou falar e acontecer. Eu acho que em termos de marketing, um presidente que tivesse comprado isso, e obviamente ao longo do tempo ele tivesse a entrega, ele ia conseguir uma coisa. A gente pega o Tarcísio, as pessoas aqui na São Paulo capital não viveram as consequências da Operação Escudo que ele fez no litoral. Mas todo mundo adorou que ele meteu bala num monte de bandido. Matou, xingaram, Então, aqui que é onde inclusive está o coração dessa galera, aqui no Rio, né? Talvez mais no Rio do que aqui, mas grande parte dessa turma tá aqui, imprensa, escrita tá aqui e tal. Aqui os caras não tiveram muito como comprar briga e até o Flávio Dino, ele esboçou um ataque, aí ele viu que, tiraram o time de campo e o governo federal tirou o time de campo na questão da briga do Tarcísio, e o Tarcísio ficou lucrando com isso. Eu tendo a achar que se alguém tivesse realmente um plano e tivesse vontade política, acho que resolveria. Porque você ia ficar por um tempo vivendo assim, não tem resultado, mas vai viver do espetáculo. O Bukele, ele resolveu o problema lá deles, mas o Bukele, ele fez o espetáculo antes, durante e depois. Tem uns vídeos do Bukele, vocês devem ter visto, que não é o famoso vídeo da cadeia. Tem um vídeo que é quase tão famoso quanto, que é o vídeo de várias tropas perfiladas diante dele, policiais, exército e tal, ele fazendo um discurso que, não, vamos pegar, vamos matar, vamos fazer, vamos acontecer. Isso antes das operações. Então ele foi construindo, né, o clima de aventura ali, e as pessoas foram vivendo com ele, e aí obteve o resultado. O fato vou dar um exemplo. Se pega aquela premissa que o Ricardo colocou, né, o direito do inimigo, né? O direito penal do inimigo. E aí você fala, olha, eu vou combater o tráfico que está ocupando essas áreas aqui no Rio de Janeiro e eu vou ter uma operação militar. E o presidente se engaja, inclusive, com a máquina midiática e tal, e participa daquele processo. E começa a ter pequenas vitórias, pequenos avanços, e vai narrando e vai vivendo, e as pessoas vão começando a ver os resultados disso. Eu acho que fica muito difícil da imprensa enfrentar. Entendi. Você acha que a popularidade intrínseca da coisa força a imprensa a ficar quieta? Muito. E a pergunta que eu deixo assim, vamos supor que o Lula resolvesse fazer isso na Bahia. A Bahia já gosta do Lula. De repente o Lula chega lá, vamos matar esses bandidos. Esses caras vão pegar, vou passar o ferro neles. Não vai sobrar nada. Eles iam adorar. Eu acho que o Lula é assim. Aí os caras, meu Deus, ele me dá picanha e mata ladrão. O cara é tipo a entidade perfeita. Só a militância dele que não ia gostar. A militância em 2018... A militância ficava pistola com o Rui Costa, que não fazia quase nada, por causa daquela famosa, entre aspas, chacina do Cabula. O operador baiano deve lembrar, que mataram e o Rui Costa chamou aquilo de gol. As esquerdas ficaram... Chegou a cair secretário. As esquerdas ficaram com isso entaladas. Até hoje se fala desse negócio. E foi, tipo, a priscas eras. Então, em 2018, o PT não conseguiria fazer isso. Eles fizeram uma pesquisa que a segunda principal opção de quem votaria no Lula... Aliás, foi em 2017, enquanto o Lula ainda seria candidato, em tese, né? A segunda principal opção era o Bolsonaro. Justamente porque mesmo quem vota no Lula... Ele gostava daquele discurso, bandido tem que se ferrar, acabou. As pessoas se identificam com isso. Esse discurso da esquerda, de olha, veja bem, são pessoas que estão falando, é um total descolamento da realidade. Eu acho que vocês até olham a imprensa aí com uma boa vontade, eu acho que mesmo com resultado, mesmo com tudo, eles fazem de tudo. É uma imprensa completamente descolada. Você vê esses caras da Globo News, esses comentaristas, né? Eu acho que eles iam firme tentar combater agora tem uma coisa, né, sobre imprensa, né? A imprensa está já há muito tempo passando sérias dificuldades porque não consegue concorrer com as redes sociais. A imprensa não está com essa força toda. Perdeu muita força de convencimento na cabeça das pessoas, perdeu grana, perdeu muita coisa. Se você tem um presidente que resolve dar um monte de verba publicitária pra imprensa, você meio que compra a imprensa. Sim. Você meio que cala a boca da imprensa. Bota aqui, toma aqui o dinheiro, fica quieta aí. E toma o dinheiro. Mas, aí. Ricardo, quer dar um exemplo? O prefeito de São Paulo comprou a Mas não imprensa vai? toda aqui. Comprou toda. Assim, Ninguém fala nada. Veja- Pode cair os pedaços aí, né? leiam as matérias da Veja, do Metrópolis, da Isto É e da Folha de São Paulo sobre o prefeito de São Paulo. É um troço. Aqui em São Paulo, com a Folha, a prefeitura firmou um convênio de divulgação de notícias com a Folha. E aí saem matérias patrocinadas.
Será que isso tem uma relação com a cobertura que ele tá recebendo? Eles dizem que não, normal e tal. Sei lá, cara, eu fico um pouco confuso. Sei lá, né? É bizarro, cara, o que tá rolando. Então, assim, o Nunes é um cara que a imprensa não teria motivo nenhum de simpatizar. Você tem que ver os jornalistas de esquerda da Veja, assim, tocados pela quantidade de obras que ele está fazendo. E perguntando assim, você já fez muitas obras este ano, você pretenderia continuar com isso, caso reeleito? Isso foi uma pergunta feita a ele. Então, Obra sem licitação, hein? A grana fala alta, A Band, ela era uma rede muito bolsonarista durante os anos de Bolsonaro. Agora, basicamente, ela solta editoriais do tipo: a demissão de Marcelo Decoté mostra que negros têm apenas uma chance no governo. Sério, eu vi. Sério. É real. Então, eu vi essa matéria, mano.